E para ampliar mais sobre esse volume, né? Para falar mais sobre esse volume de chuvas, ampliar mais o nosso conhecimento sobre isso, nesse período chuvoso, nós vamos entrevistar o climatologista, o Ayrton Costa. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Laércio. Bom dia, sua prestigiada audiência. Valeu, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no Cidade Viva e falar de um assunto que todo mundo quer saber. Todo mundo vai sair de casa, já olha se chove ou que não, vai viajar, já vê se no litoral está chovendo ou não, enfim. Mas tá mudando as pancadas de chuva, tá mudando aí esse número do volume de chuva, ou não? Sempre teve essa chuva e o homem que está construindo no local errado. Muito bem, né? Você colocou algumas observações muito importantes. A primeira, nós estamos num quadro de variabilidade climática, não necessariamente de mudança climática. Veja bem, para ter chuva é necessário 2 ingredientes: calor, isso a gente tem de sobra, e umidade. Essa umidade vem do Oceano Atlântico e precisa também que o oceano esteja quente. Só que desde dezembro, o nosso oceano, o nosso marzão, né, o Atlântico, ele está frio, Laércio. Essa condição mais fria diminui a quantidade de vapor, consequentemente a de nuvem e de chuva. E isso prejudicou o mês de dezembro, lá na faixa serradeira, né, a pré-estação, janeiro, e impactou bastante a primeira quinzena de fevereiro. A gente percebeu chuvas irregulares, chuvas pontuais, geralmente na forma de pancadas e com pequenos volumes. Isso vai prejudicar muito o agricultor no interior? Como é que vai ser aí a terra do interior para plantio? Não vai estar bem chovido o suficiente para colher? Isso, prejudicou no início. Agora a natureza está começando a se harmonizar, há um aquecimento muito lento do Atlântico. A gente observa que choveu bastante, né, por causa da aproximação da zona de convergência intertropical, que é o corredor de umidade que provoca a chuva no Nordeste, e ele tem uma data certa para acontecer, que é agora na segunda quinzena. A gente já está observando a força desse sistema. De tal forma que o agricultor ele vai ter essa oportunidade. A gente vai ver o gráfico aqui primeiro, aqui dos volumes de chuva, para depois a gente cair para os interior, cair para Parnaíba, cair para o Picos, cair para outras cidades, tá bom? Mas mostra aí a primeira fotografia, o primeiro gráfico, e eu gostaria que você explicasse para a gente, não sei se vai dar para visualizar, mas eu falo aqui para você. Não é essa não, é a completa, a geral, onde tem vários, o mapa todo colorido, onde tem o verde, né? Tem o laranja, para a gente ver então também, não, esse é o volume de chuvas que lá de Parnaíba, depois a gente fala sobre isso. É uma outra forma geral para depois a gente cair. Essa daí. Olha aí, no visor, então, tem um mapa bastante colorido, né? Que a gente vê vários pontos azuis, azul claro, azul escuro, amarelo claro, amarelo escuro, laranja quase vermelho. E não são muitos os pontos vermelhos, não, mas esse vermelho, esse amarelo laranja, são os que estão caindo mais chuva? Isso, esse mapa aí, ele é produzido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a partir de um modelo de previsão chamado Cosmos. É um mapa de previsão para as próximas 24 horas. O que é que ele está mostrando? Essas cores mais quentes, Laércio, vermelho, laranja, né, elas são as maiores concentrações de chuva. Embaixo do mapa, o telespectador observa que existe uma escala de cores. Essa escala de cores relaciona a cor à quantidade de chuva, mostrando o quê? Uma distribuição dessas chuvas em algumas partes do território do Piauí, basicamente ali o Vale do Lungá, essa região ali próxima de Castelo, o sul do Piauí, com os maiores volumes, né, para as próximas 24 horas, mostrando uma mudança naquele panorama de chuvas que estava sendo apresentado. Tipo, chuvas concentradas na microrregião de Picos, chuvas concentradas no litoral, então vai haver uma mudança nos próximos dias. Essa chuva ela vai recuar da faixa norte, vai mais para a faixa sul. Por quê? Primeiro porque o Atlântico continua frio e nós vamos receber outros sistemas que vão interagir com a zona de convergência, que é o caso do VECAM. Isso vai promover uma redistribuição da umidade, o que é perfeitamente natural, dentro de um quadro de regularidade. O que é mais interessante, né, que a gente pode se programar onde vai cair, onde não vai cair chuva, mas vamos então pontuar essa nossa história indo lá para o litoral, que o volume de chuvas lá no litoral em Parnaíba foi bem grande, né? As pessoas ficaram surpresas pelo tanto que choveu em pouco tempo, pouco espaço de tempo. Comente um pouquinho o que está acontecendo especificamente lá em Parnaíba. Inclusive, também temos um gráfico também daquela cidade, onde você visualiza aí, não é isso, documentalmente, o que está acontecendo por lá. Sim, Parnaíba, o que é que está acontecendo basicamente por lá? Você falou que é o oceano que ficou frio e tudo mais, mas como é que vai ser então por conta dessa situação? Chuvas vão cair com mais forte, mais intensidade ou não?
Agora entra aquela variável que você colocou, que é a da ocupação humana, da impermeabilização dos solos. De fato, Parnaíba teve um episódio de chuva extrema. Olha, se você pontuar, são 4 estações em Parnaíba. Todas as 4 ficaram acima de 100 milímetros. A estação Nossa Senhora do Carmo cravou 126 milímetros. Ou seja, o que isso significa? É metade da chuva que cai no mês de fevereiro inteiro na cidade de Parnaíba, num intervalo inferior a 24 horas, em menos de um dia. Então, lógico que isso numa cidade extremamente urbanizada, baixa, uma cidade de baixa altitude, com gargalos tradicionais em algumas comunidades para o escoamento, com problemas de drenagem, isso acaba provocando um transtorno a mais. Esse é um fenômeno isolado, ou seja, a zona de convergência intertropical atingiu diretamente a faixa que vai do litoral do Piauí até São Luís, então despejou volumes consideráveis de umidade. Não é a primeira vez que isso ocorre na cidade de Parnaíba, todo ano tem uma grande chuva na cidade de Parnaíba, e essa realmente foi muito carregada, né, de usar uma expressão popular. Há uma tendência desses volumes diminuírem no litoral, eles vão agora sofrer uma diminuição por causa do distanciamento da zona de convergência intertropical. Ela vai ser empurrada pelas correntes de ar, pelo sistema chamado vórtice ciclônico de altos níveis, e vai dar uma ligeira trégua. Mas essas chuvas voltam a se intensificar em março, porque naturalmente março é o pico da estação para a maior parte dos 224 municípios do Piauí. Viaja um pouquinho lá para Picos, e o que aconteceu lá, todo distante do litoral, mas também com a mesma consequência da chuva forte? O mesmo fenômeno, né? A partir do momento que a zona de convergência entrou no estado do Piauí, ela provocou volumes parecidos. Por exemplo, nós tivemos 126 milímetros em Parnaíba e tivemos 122 milímetros em Picos. Veja bem, esse volume aferido por uma rede independente de observadores, uma vez que as 2 estações meteorológicas de Picos estão inoperantes. Então, hoje a gente tem que se valer de fazendeiros, de observadores com pluviômetros particulares para poder gerar dados e gerar mapas, inclusive, representativos dessa chuva que cai sobre o estado do Piauí. Bem, muita gente reclama por conta do transtorno, obviamente, que a chuva traz, não é isso? Por conta que estão morando em local errado, porque a chuva é que está lá, que é a dona da natureza, que é a dona do espaço, né? Os rios que são os donos aí dos espaços, e as pessoas colocam para mais praticidade, mais conforto visual também. Enfim, são várias as opções que as pessoas fazem em morar em locais, todo mundo junto, e traz sempre prejuízo. Mas tirando um pouquinho esse prejuízo, uma chuva forte como essa para a natureza, isso é muito benéfico então, né? Para então encher os lençóis freáticos, o que é que traz de bom mesmo, tirando toda essa consequência para a humanidade, para o ser humano, o que é que a chuva traz de bom mesmo para a natureza de forma geral? Bem, a gente sabe que água é vida, né? A água, ela é fundamental, regulariza o fluxo da vazão do rio Parnaíba, dos seus afluentes. É importante lembrar que está chovendo de Cristalândia a Ilha Grande. Os cerradeiros, vários internautas, parceiros nossos cerradeiros, demonstram que os volumes do Parnaíba e de seus afluentes lá no Alto Parnaíba estão muito regulares, muito volumosos, e há um clima de otimismo, mesmo nessa condição adversa que eu relatei do Atlântico Frio, em relação principalmente ao pequeno agricultor, que foi o maior penalizado pela inconstância e pela irregularidade da estação chuvosa, viu, Lécio? Uma outra coisa também interessante e positiva é o esfriamento do Atlântico, né? Que quando se aquece a água dos mares, dos oceanos, o plâncton não sobrevive. O plâncton é uma planta minúscula, um bicho minúsculo lá, que alimenta, então, baleias, alimenta uma cadeia de animais muito grande, né? E eu acho que o esfriamento, isso daí, pode equilibrar o problema que está em alguns oceanos? Esse resfriamento ele vai aumentar o que a gente chama de piscosidade. Com certeza, o litoral brasileiro hoje, na faixa do Atlântico tropical, está mais piscoso. O que é isso? Favorável à pesca, porque você tem mais fitoplâncton, você tem mais nutrientes e, consequentemente, isso é comida para peixe. Então, mais peixes, mais mamíferos marinhos. Então, isso também acontece no Pacífico, porque nós estamos num quadro de laninha. Mas o Atlântico deve gradativamente aquecer. Um tanto quanto tardio, mas vai aquecer.
O senhor, como presta atenção muito aí, essa fase meteorológica, a previsão, o que é que você tem para dizer para as pessoas, para os seres humanos aí, para aguardar tanta chuva, que agora está um pouco inesperada, né? Aqui no Réveillon a gente passou por uma situação muito complicada, onde teve uma pancada de vento em curto tempo aqui em Teresina, onde várias árvores e postes de iluminação caíram, trazendo transtorno para toda uma população muito grande, passando até 3, 4 dias sem energia. Mas o que é que o senhor tem para dizer, então, para a população aqui, até mesmo para o futuro, quem lá... Por exemplo, o senhor vai ser o governador do Piauí, presidente do Brasil. O que é que você ia resolver em relação para acabar com as enchentes em cidades e tudo mais? Olha, primeiramente a gente tem que considerar, Laércio, que num quadro de irregularidade são comuns os extremos, ou seja, chuvas acima da média, com rajada de vento e descarga elétrica. Agora, como um gestor, o que é que um gestor deve observar? Ele deve observar para corrigir os gargalos de anos de descaso. Muitas cidades brasileiras têm o que nós chamamos de baixa resiliência. O que é essa baixa resiliência? Solos impermeabilizados, cobertura vegetal totalmente destruída, tem que recuperar isso. Recuperar as áreas verdes, preservar as nascentes e o mais importante, Laércio, educação. Educação é a base de tudo. Desenvolver um vigoroso programa de educação para o risco. A nossa sociedade não consegue assimilar muito bem a ideia de risco. Quando se emite um alerta amarelo, laranja, as pessoas entram logo em pânico. Não é para entrar em pânico. Os alertas são ferramentas o quê? Pedagógicas. Ensinam as pessoas como devem proceder, no caso, conduzir veículos, andar em áreas de risco, evitar áreas descampadas por causa das descargas elétricas. E mais importante, o alerta é um instrumento de ação do poder público, para que o poder público possa socorrer eventuais vítimas das mudanças climáticas, possa prestar uma assistência e formular política pública para evitar que as pessoas sejam vítimas de uma situação climática desnecessária. E pro lado das pessoas também se conscientizarem e não jogar lixo fora. Se a história é jogar lixo fora, fora da onde? Porque a Terra tá aqui, a Terra é limitada, é um globo, né? É redondo, é uma esfera. Joga o lixo fora para onde? Não tem fora, não existe fora aqui na Terra. Então destine esse lixo para onde? Para não entupir bueiros, não atrapalhar que rios corram aí tranquilamente. Exatamente, as pessoas precisam ter uma cultura de sustentabilidade. Jogar lixo no sistema de esgotamento sanitário, bueiros, isso é terrível, porque vai obstruir essas áreas de escoamento, vai prejudicar a drenagem. Teresina, por exemplo, é uma cidade que tem um déficit incrível na questão da drenagem urbana. Então, todo e qualquer material que seja sólido despejado nesses sistemas de escoamento acaba provocando um dano para a própria sociedade, com o recuo das águas, com a ampliação das faixas de inundação, de alagamento e transtornos para a mobilidade urbana. Então, é fundamental ter essa educação, desenvolver essa atitude, uma atitude ecologicamente sustentável e consciente, para que a gente possa pensar coletivamente, não apenas individualmente. Muito obrigado, Ayrton, pela entrevista, muito rica, valorosa, e com certeza outras vezes você vem para cá para a gente conversar, trocar ideia, tá bom, Ayrton Santos? Um abraço, querido. Estamos à disposição na Universidade Estadual do Piauí. Valeu, então. Grande abraço. Até a próxima.